This is Arsenal. Odegaard, primeira trave, deu sobra. Nelson dominou, bateu, golaço, golaço, virada, virada, gol! Nelson! Fala, Gunner! No último instante! Com Paulo Filho e Thiago Damulakis. When I lose a duel, I'm upset. When I lose the small side of games, I'm upset. Don't give in ever. Fala Gunners, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fala Gunner do nosso podcast. Vamos falar hoje da vitória, da grandíssima vitória do Arsenal sobre o Brighton por 2-0, um verdadeiro massacre. Thiago inclusive estava falando comigo antes da gente começar a gravar que para ele foi a melhor atuação do Arsenal na temporada, então realmente aí um domingo muito bom para o Arsenal, até porque o Liverpool empatou com o Manchester United e perdeu pontos assim como o Manchester City. Então uma rodada perfeita para o Arsenal, que na próxima rodada enfrenta o Liverpool em Anfield, então foi um momento ideal para a gente voltar a assumir a liderança do campeonato. Gols marcados por Gabriel Jesus e Havertz de novo, para quem estava aí criticando bastante o Havertz, agora é gol praticamente todo jogo, então vive um excelente momento no campeonato os Gunners, e a gente vai, portanto, falar sobre essa grande vitória para cima do Brighton. Thiago, que jogaço, hein? E podia ter sido muito mais, né? Foi um massacre realmente. E a gente colocou, não foi qualquer time na roda, né? A gente colocou o Brighton, que é um dos melhores times em termos de saída de jogo, um time que tem um estilo de jogo bem definido pelo De Zerbi, e o Arsenal não tomou conhecimento, e por isso talvez eu acho que você acha que seja a melhor atuação da temporada, né? Fala, Gunnar. E é isso aí, se você pensar que o Brighton tem a melhor saída de bola do campeonato estatisticamente e o Arsenal forçou eles a errar acho que 11 saídas, se não me engano, eu botei aqui o dado, depois a gente passa, mas só adiantando, né, para corroborar o que eu falei, eu acho que esse é um dado que já mostra o que foi o jogo, né? O Arsenal forçou o time com a melhor saída de bola a errar sei lá quantas vezes a saída de bola, pressão o tempo inteiro, foi um massacre de chutes a gol, realmente foi uma partida bem boa. Se você pensar, talvez tenha tido alguma performance melhor, eu falei assim da cabeça, que foi a melhor, assim, sabe? Só de memória mesmo. Mas se for checar, talvez tenha tido alguma partida mais competitiva, contra um time mais competitivo. Que o Arsenal ganhou do City, né? Mas, assim, em termos de volume de jogo, eu acho que foi a melhor performance até agora. Aquele jogo contra o City foi um jogo muito igual, acho. A gente conseguiu o gol ali no final. O jogo contra o Manchester United foi aquela loucura, né, com a virada no final do jogo e tal. O jogo contra o Chelsea foi um empate que a gente conseguiu jogando muito mal. Contra o Tottenham também o time não jogou bem. Então acho que dos jogos mais competitivos, com certeza esse daí foi o que a gente brilhou realmente, assim, ganhou e convenceu, né, que era uma coisa que é uma coisa que não aconteceu muito essa temporada ainda. É um Arsenal meio econômico, né? Mas eu fiz essa ressalva porque pra muita gente o que importa é só o resultado e só o resultado contra time grande, né? Então eu fiz a ressalva aí de qualquer forma. E tem uns dados interessantes também sobre esse duelo, né? A última derrota em casa do Arsenal tinha sido contra o Brighton. 3-0. Pois é. E a última partida do Brighton que eles não tomaram gol foi contra o Arsenal. E foi esse mesmo jogo. Nos dois casos foi esse mesmo jogo. Foi um 3-0 do Brighton no Emirates em maio, né, na temporada passada ainda. Foi a antepenúltima rodada da temporada passada. Foi aquele fim de feira lá que o Arsenal perdeu pro Nottingham Forest também. Sim. Aquele momento deprimente. Foram gols de Enciso, Undavi e Estupinhan. Nenhum dos três jogou hoje, coincidentemente. E tem uma coisa, esse dado aí que você falou, o Brighton passou 32 jogos seguidos marcando gols em todos os jogos, né? Então é uma sequência absurda, é quase um campeonato inteiro fazendo gol, todo jogo, e agora parou no Arsenal. Grande Davi Raya no gol, não tomou gol não tomou gol do Brighton. E O único lance do Raya que me chamou a atenção no jogo foi que o cruzamento que ele soltou, né? Teve um lançamento que ele fez de mão que me lembrou... Foi bom. Esse foi sensacional, não sei se foi pro Martinelli,
Foi. Que foi assim, e me lembrou o Ramsdale no jogo que ele entrou. Foi contra quem que o Ramsdale fez aquele. Parecia um bug de FIFA. Contra o Brentford. Foi contra o Brentford. Exato. Aí eu falei, caraca, pelo menos isso aí a gente não tem como discutir, né? Eu achei que você ia falar do cruzamento que ele foi pegar e ele não alcançou direito a bola, soltou. Ah, e não, pegou eu de queria novo. falar uma coisa positiva. Ah, tá. Essa jogada mesmo eu fiquei pensando assim, caramba, a pessoa que critica ele tá em um ótimo motivo pra falar da altura dele, né? Porque ali, pô, claramente um goleiro mais alto Sim. pegaria de boa. E Com só pra certeza. fechar essas estatísticas contra o Brighton, né, pra mostrar como é um duelo difícil, de 2019 pra cá, o Brighton tinha vencido 4 das últimas 5 visitas ao Emirates. E né, hoje o Arsenal estragou essa festa aí do Brighton. Finalmente, né? Tava na hora já. E tem uma curiosidade, né? O pessoal gosta dessas coisas. Tem uma teoria por aí que rola de que o Neil Maupay do Brighton, que hoje ele tá no Everton, né? Sim. Ele é argentino, no futebol pelo menos. Ele é nascido na França, mas a mãe dele, se não me engano, é argentina e ele quer representar a Argentina. Né? Só que o contrário. E Higuaín é nascido na França. Higuaín é nascido na França também. Não sabia. Tem alguma coisa aí entre franceses e argentinos atacantes, né? Nascidos na França. Mas enfim, aí o Neil Maupay, que hoje tá no Everton, na época, na temporada 2019-20, tem essa teoria de que ele começou a campanha do título da Argentina, né? Da Copa do Mundo. Porque né? Sim, porque no minuto 36 daquele jogo, ele machucou Leno, e aí Emiliano Martinez, na época era Emiliano Martinez, agora ninguém chama de Emiliano, né? Mas na época era o Emiliano Martinez, entrou no lugar do Leno, virou titular até o fim da temporada pelo Arsenal. E aí ainda naquele jogo o PP fez um golaço, né? Abriu o placar pro Arsenal, aí depois Dunk empatou e o próprio Maupay virou o jogo nos acréscimos. Aí terminou o jogo, teve uma briga generalizada, Guendouzi pegou ele pelo pescoço, né? Agarrou ele pelo pescoço. E aí foi um jogo bem marcante mesmo naquela temporada. Covid e aí ainda, né? Qual que é? Era na época do Covid, acho que não tinha nem... Era sem público. É. Aí Martinez foi titular pelo Arsenal até depois sair pro Aston Villa e o resto vocês sabem no que é que deu, né? A escalação do Arsenal naquele jogo é uma coisa lamentável, inclusive. Vixe. Se você quiser passar aí, eu botei. Passa aí. Era o Leno no gol, na zaga era Bellerin, Holding, Mustafi e Kolasinac. Meu Deus. O meio, Ceballos, Guendouzi e Saka. E no ataque, PP, Lacazette e Aubameyang. Não dá saudade esse time. Essa defesa aí dói os olhos, hein? Rapaz. Nenhum deles se salva, é impressionante. Nenhum. Nem o Bellerin, que começou bem, né? A carreira no Arsenal, mas depois da lesão no joelho nunca mais foi o mesmo. E aí, Mustafi, Holding e Kolasinac é brincadeira. Não dá. Não joga nem na Championship. O meio até não, o meio que, pô, Guendouzi eu gosto dele. Assim, eu ainda tenho saudade dele. O meio pra frente é aceitável. Tecnicamente ok, né? Mas não dá saudade não. Nenhum deles jogaria hoje. Não deram certo no Arsenal. Você vê o Lacazette fazendo gol a rodo aí no Lyon, não sei como. Ligando. O Aubameyang teve a sua fase boa no Arsenal também. O PP não deu certo, mas poderia ter dado. O Guendouzi também, essa parte, vamos dizer, mental, psicológica dele acabou não ajudando muito com que ele ficasse no Arsenal. O Ceballos teve momentos bons e ruins. E o Saka dispensa comentários. Mas realmente acho que a defesa aí que complica esse time. Não é à toa que a gente perdeu, né? Mas já era um Brighton decente, né? Nessa época devia ser treinado pelo Graham Potter ainda. Sim, antes dele ir pro Chelsea. Tem mais algum... Ele sumiu, né? Sumiu, por sinal. Acho que ele não tá em clube nenhum. Acho que ele não tá trabalhando, não. Não, de dados sobre esse jogo era isso aí. Só umas curiosidades, né? Pra começar a conversa. Não, show de bola. Vamos passar então aqui a escalação do Arsenal do jogo de hoje. A gente esperou o jogo do Liverpool acabar pra gente começar a gravar, então estamos gravando ainda no domingo. O Arsenal foi pro campo com o Raya no gol, Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães e Zinchenko, meio campo com Odegaard, Rice e Havertz, e na frente Saka, Gabriel Jesus e Martinelli. Seria considerado o nosso time titular hoje, né, Thiago? Completo. Tomiasso seria titular, eu acho, hein? No lugar do White. Sim. Acho que é a única dúvida aí.
Realmente, pelo que o Ben White está jogando, realmente o Tomiyasu, até o que ele vinha jogando antes da lesão, merece uma vaga nesse time titular. Mas o resto, a gente tá bem aí. Mas o banco, né, deixou a desejar bastante. O banco do Arsenal hoje foi triste. Tinha até jovens da base, né? O Lewis Skelly, o Walters. Sim, eu vou passar aqui pra galera rapidinho. O banco tinha o Ramsdale como opção pro gol, Cedric, Kivior, Walters, o Smith Rowe, Lewis Skelly, Nelson, Trossard e Nketiah. Essas eram as nossas opções pro banco de reservas. Aliás, esses garotos também estavam no banco pro jogo do meio de semana na Champions League, e o Arteta Lewis Skelly não, né? Só o Enoneri. E o Walters também tava. O Walters tava. Sim. E o Arteta não deu oportunidade pra eles, né? Eu não entendi por quê, sinceramente. Não entendo. Eu particularmente teria recomeçado o jogo com eles, né? Eu também. Realmente não fez muito sentido, não. Só um detalhe, já que você falou do jogo contra o PSV, né? A gente não vai comentar sobre esse jogo, porque a gente tá planejando fazer uma live amanhã para comentar a fase de grupos como um todo, revisitar nossos palpites, ver se a gente passou vergonha e comentar o sorteio, porque o sorteio vai ser segunda de manhã, né? Então, segunda de noite a gente tem o plano de fazer essa live aí. Imprevistos acontecem, mas... Vai ser o horário, eu diria que seria ali a partir das 9 da noite, porque antes disso eu não vou conseguir. Mas a gente vai confirmar durante o dia para vocês lá no Twitter e no Instagram, então fiquem ligados também aí nas nossas redes para vocês participarem dessa live que vai ser bem legal, e a gente falando da Champions League. Voltando ao jogo contra... Não, só pra deixar claro também que, assim, existem imprevistos, né? Se por um acaso acabar não acontecendo a live, a gente faz gravado depois, na terça, na quarta. Mas vai sair um conteúdo dedicado a Champions. Isso aí. Vai ter convidado também, né? Isso. Esse é o plano. Vamos ver. Os planos são ótimos, a prática, vamos ver. Exatamente. Então, esse foi o time titular que o Arsenal foi pro campo. E, assim... Primeiro tempo foi um massacre, o segundo tempo também, mas eu achei que o primeiro tempo foi ainda maior. Só para vocês terem uma ideia aqui, vou passar um pouco dos números do jogo. Em termos de posse de bola foi bem igual, né? Porque no primeiro tempo o Arsenal teve mais, com 58% a 42% para o Brighton, mas no segundo tempo o Brighton teve mais posse, 59% a 41%, então ficou 50-50%. Mas em termos de números, assim, chutes, o Arsenal deu 26 chutes ao gol contra apenas 6 do Brighton. Foram 9 chutes no alvo contra apenas 1 do Brighton, que foi uma jogada ali mais para a parte final do jogo. Tivemos aqui também 10 escanteios para o Arsenal contra só 1 do Brighton, um impedimento para cada lado apenas, 11 faltas contra 9, então não foi um jogo com muitas faltas, 3 cartões amarelos para o Brighton e 1 apenas para o Arsenal. E você tem aí o XG? Tem, né? 2,26 para o Arsenal e 0,69 para o Brighton de expected goals. Então, assim, só pelos números já dá para a gente ter uma noção de como foi um massacre, né? E de como poderia ter sido ainda mais o placar. Acho que ficou barato realmente o Arsenal ter vencido apenas por 2-0. Tem que melhorar bastante na finalização. Acho que alguns jogadores ainda pecam muito. O Martinelli perdeu um gol praticamente sem goleiro, que ele chuta por cima. Tivemos realmente, assim, muitas chances criadas no primeiro tempo e o gol não saiu no primeiro tempo, né? Pois é. E, assim, esse é um aspecto que a gente pode até discordar aqui, eu não sei se é o ponto, mas me incomoda bastante que nas últimas semanas o Arsenal melhorou bastante a produção ofensiva, tirando o jogo contra o Aston Villa, que foi uma anomalia, mas ao mesmo tempo que o Arsenal vem criando mais chances, não tem finalizado bem as oportunidades que cria, né? E isso é um problema. O Martinelli, principalmente nos últimos jogos, ele não tem aproveitado muito as oportunidades que tem. O Gabriel Jesus, a gente já sabe que ele não é um grande convertedor de chances. Então, e hoje no caso desse jogo de hoje, o Saka também isolou várias vezes, vários chutes. Então, realmente, o time ali na frente precisa ter uma habilidade maior de converter as chances que cria, porque... Ok que o time cria bastante chance, mas em alguns jogos não vai ter muitas chances. E você vai precisar aproveitar as que tem. Então isso é um problema. E aí a gente acaba voltando àquela discussão de você ter um atacante clássico. Nesse ponto que eu tava falando, que você pode discordar de mim, não sei. Mas eu acho que realmente falta o Arsenal ter
ter esse cara ali finalizador que vai garantir ali as chances que ele tem. Porque acho que realmente em alguns momentos, eu diria até que principalmente no mata-mata da Champions. Na Premier League eu acho que isso é até manejável, mas no mata-mata da Champions eu acho que pode ser que faça bastante falta. Com certeza, porque você perder gols em mata-mata é crucial, né? Ainda mais porque os jogos vão ser parelhos, né? Você não vai enfrentar o Luton retrancado. Sim. Você vai enfrentar, sei lá, um Bayern de Munique. Por isso que no mata-mata da Champions a gente tem jogos aí que são 4-3, 3-2, e se você não tiver qualidade para fazer gol, vai com certeza fazer falta. Isso não tenha dúvida. Agora, falando sobre a questão de atacante clássico, não sei se um atacante clássico estilo Haaland seria o ideal. Não tô aqui falando também que eu não quero o Haaland, pelo amor de Deus. Mas depois que eu vi esse final de semana agora, acho que não resta dúvida de que o cara ideal pro Arsenal seria o Osimhen, né? Porque é bom, cara. Ele faz é um absurdo. A assistência que ele deu no jogo contra o Cagliari é coisa de outro nível. E ele não é só um atacante que faz gol. Ele é um atacante que sabe jogar, né? Que tem mobilidade. Então acho que isso é o ideal. Eu acho que talvez ele não combine exatamente o que o Gabriel Jesus faz com fazer gols, que eu acho que o Gabriel taticamente seja até mais importante do que o Osimhen, mas eu acho que ele combina pelo menos a questão de fazer gols com também ter uma certa mobilidade. Então, acho que se a gente pudesse escolher em tê-lo, eu teria sem dúvidas. Agora, escolher outro atacante, eu não vejo ninguém sendo capaz de substituir bem aí o Gabriel Jesus e o time continuar jogando da mesma maneira que joga, né? Acho que você trazer um atacante que joga diferente do Jesus é você ter que reconstruir a maneira com que o time joga, porque foi isso que inclusive o Manchester City fez com o Haaland, e porque não tem jeito, né? Às vezes você tem que se adaptar à maneira que o cara que faz gol no seu time joga, porque não tem jeito. Mas também você pode escolher um ou outro a depender do contexto, né? Que eu acho que é algo bem válido. Isso se você puder ter duas opções absurdas no time, no elenco, aí sim, com certeza. Eu acho curioso o quanto os ingleses têm certeza de que o Arsenal vai tentar contratar o Ivan Toney. Se você olhar no Twitter, o povo praticamente dá como certo isso. Eu não tenho essa certeza não, sinceramente. Eu também não. Eu vou ficar surpreso se acontecer isso. Daqui a um mês a gente descobre, né? Vai ter uma pausa de inverno, inclusive, nessa temporada, né? Uma novidade. Eu não gosto, você gosta? Se os caras voltarem descansados e o nível físico não cair, melhor, né? E é em janeiro que tem a Copa Africana, não é? Isso é bom também. São 2 semanas que você não fica desfalcado. No caso, o Arsenal não vai ter problema com isso, né? Porque é só o Partey que já tá desfalcando mesmo. Verdade. Não vai mudar nada pra gente. Então, mas voltando ao que você perguntou dos chutes, eu só queria destacar que você falou da estatística de chute, né? Que o Brighton deu muito menos chute do que o Arsenal. Foi 26-6. O primeiro chute do Brighton só foi dado aos 64 minutos. Então, realmente, isso aí eu acho que é o que dá a noção perfeita do que foi o jogo. E, se eu não me engano, foi depois do Arsenal já ter aberto o placar. O Arsenal abriu o placar aos 53, então só 11 minutos depois que eles foram dar um chute a gol. Realmente isso é uma boa demonstração do domínio. Exato. Então tivemos muitos lances criados no primeiro tempo, né? O Odegaard jogando muita bola, realmente, para mim, foi o melhor em campo. Acho que ficou claro aí para todo mundo. Já fazia um tempo que ele não tinha uma atuação tão grandiosa como foi a de hoje. Acho que hoje, talvez até por isso, reflita, né, na melhor atuação do Arsenal no campeonato, porque quando você tem o seu criador jogando bola do jeito que o Odegaard estava jogando hoje, acho que ajuda ainda mais, porque talvez até por isso que o Arsenal criou tantas chances assim. E ele não só criou, como também estava ali para tentar finalizar alguns lances. Outra coisa que eu percebo bastante é que os jogadores do Arsenal ali de frente muitas vezes chutam fraco, né? O próprio Gabriel Jesus chuta fraco em cima do goleiro, o Saka faz isso bastante. O Odegaard, quando não chuta fraco, ele chuta bloqueado, porque ele quer chutar toda hora. O Havertz deu 4 chutes a gol hoje, que é uma boa média, né? Ele tem acrescentado cada vez mais isso no jogo dele, desde que chegou ao Arsenal. Isso se reflete no número de gols que ele vem marcando. São
São 4 gols nos últimos 7 jogos, então é realmente uma média muito boa que a gente não estava esperando. Então, E só para completar o que você falou, nesses últimos 7 jogos ele fez 4 gols. Isso foi a mesma quantidade de gols que ele fez nas últimas 40 partidas somadas. É um absurdo realmente o quanto ele melhorou nesse quesito. Exatamente. Então, é muito bom a gente ver que o Havertz está se adaptando cada vez mais, está sendo cada vez mais importante. E eu acho que ele só tem a melhorar aí até o final do ano. Final da temporada, tá ganhando mais confiança. Eu acho que era isso que faltava para ele, né? O Arteta até falou que ele é um jogador muito introvertido, que teve dificuldade ali de se enturmar com os atletas. No caso, o Rice já chegou sendo meio que o dono do vestiário ali, já era amigo do Nketiah, do Saka, da galera da seleção. Então isso facilitou bastante para a adaptação do Rice, que é inglês também, né? É diferente, apesar de que o Havertz já jogava na Premier League. Mas a gente tem que ter paciência, não tem jeito, cada ser humano é de um jeito, e os jogadores, por mais incrível que pareça, eles também são seres humanos e tem que se adaptar a novos ambientes, né? Então essa paciência que o Arteta teve com o Havertz foi essencial, e o Arteta, a gente dá para ver na cara dele quanto ele gosta do Havertz também, né? A gente não conhece ele como pessoa, né? Mas eu acho que às vezes influencia bastante ali na confiança que a comissão dá pro cara, né? Do cara ser obediente, prestativo, essas coisas assim, a gente não tem muita noção, mas isso influencia no gostar de Arteta, né, que você comentou, por isso que eu tô falando. Mas assim, em campo, né, que é o que a gente pode avaliar, é inegável a evolução dele, impressionante. Eu acho que, assim, o que já começou chamando a atenção depois de pouco tempo foi a vontade dele, porque no início ele tava meio desligadão, mas depois ele começou a dar carrinho, a correr bastante, né, fazendo o papel defensivo que muita gente duvidou, né? Quando começou na época das especulações aqui, eu falei logo que eu achei que ele ia jogar como substituindo o Xhaka. Aí tinha muita gente que achava que não, que ele ia chegar para ser atacante. E no fim a gente vê que foi realmente para substituir o Xhaka. E uma das coisas que as pessoas tinham dúvida se isso ia dar certo era o aspecto defensivo. E a gente tá vendo, e isso foi logo uma das primeiras coisas que a gente viu que tava encaixado. Era ele fazendo a função. Porque o Arsenal defende no 4-4-2, né? E aí é o Odegaard que fica na frente com o atacante e o Havertz que recua para defender como volante. E desde o início da temporada ele vinha fazendo esse papel direitinho e foi melhorando cada vez mais. Hoje você já vê direto ele dando pique para tentar recuperar a bola, fazer interceptações que quase dão em gol. Então, assim, ele é muito ligado nesse aspecto. E agora também, cada vez mais, ele sabendo medir quando fazer uma ultrapassagem, quando tentar pegar as costas do zagueiro, ou carregar a marcação para abrir espaço, e também para ser mais confortável com a bola também, dando passe, fazendo tabela, e fazendo gol, né? Que é importantíssimo. E se você pensar que o Xhaka não era muito competente nessa arte de fazer gol, o Havertz já teve temporada de marcar mais de 20 gols, né? Agora a gente tá vendo aí a diferença entre os dois, porque um cara sem entrosamento, sem confiança também, dá pra você dizer, porque no início ele não tava com confiança, porque vinha sem confiança na época do Chelsea. E aí você vê um cara sem entrosamento, sem confiança, tá marcando gols aí, já marcou... Quantos foram na temporada? Boa 4? pergunta, deixa eu olhar aqui. Eu tenho essa informação dos 4 nos últimos 7, mas... 4 na Premier League. Ele fez contra o Bournemouth de pênalti, fez hoje, teve o jogo passado, ele também fez gol. Foram 4 na Premier League e 1 na Champions League. Copa da Liga eu não vou olhar não, sinceramente, não interessa. Não fez não. Então, bom, 5 gols na temporada. Xhaka, na melhor temporada dele na Premier League, ele fez 7. Então... Fez 7. Já tá quase lá e a gente tá na metade da temporada, né? Então, é o que eu tinha falado anteriormente, assim, se isso significar, por exemplo, a quantidade, a maneira que o Xhaka foi elogiado na temporada passada foi muito também pela quantidade de gols que ele marcou, né? Que não era uma coisa que era muito presente no jogo dele. E se a gente valorizou tanto a atuação dele na temporada passada, principalmente por causa dos gols, isso aí o Havertz já vai bater já. Porque se ele mantiver essa média aí, ele termina o campeonato com 10, 11, 12 gols, que já é, assim, muito bom para um cara que não tá jogando de atacante, né? Na temporada passada você vê que o Arsenal teve vários jogadores com mais de 10 gols, o que é uma coisa esquisitíssima, né? Fora do normal.
E aí nessa temporada você pode ter mais um fazendo mais de 10 gols, né? Batendo os double digits, como eles falam. Pode ter o Saka, o Martinelli, o Gabriel Jesus e o Havertz. Talvez até o Nketiah, porque se eu não me engano o Nketiah é o artilheiro do Arsenal na Premier League, o que é um negócio também completamente esquisito. Ele fez aqueles gols lá contra o Sheffield. Sheffield, ele fez um hat-trick. Então, É verdade, ali ele deu um boost nos stats dele. Exato. Ali ajudou. Aí no segundo tempo a gente já voltou com o gol, né? O gol do Gabriel Jesus logo aos 53 minutos. Cruzamento no escanteio, a bola desviou e o Gabriel Jesus estava no segundo pau ali, meio que de peixinho, colocou pro fundo da rede para dar aquele alívio, né? A gente estava criando muita chance se não conseguia fazer o gol. Ele veio logo na volta aí do intervalo e o gol com certeza facilitou as coisas pro Arsenal. Como o Thiago falou, o Brighton só foi chutar pro gol 64 minutos pela primeira vez, né? O João Pedro entrou no lado do Brighton ali aos 60 minutos, o Bonanote também, o Júlio também, foram 3 substituições. Júlio não, rapaz, o Igor Júlio, brasileiro. Igor Júlio, achava que era o Júlio, tava vendo aqui o nome pequeno. O Igor Júlio, essas foram as 3 substituições que o De Zerbi fez aos 60 minutos. Depois o Welbeck também, né, entrou de volta aí ao Emirates aos 79 minutos. E aí o Arteta só começou a fazer substituições a partir dos 81, né? 81 minutos o Nketiah entrou no lugar do Gabriel Jesus, Trossard entrou no lugar do Martinelli, e vem o gol do Havertz. O Nketiah entrou, recebeu uma bola ali por dentro, acabou dando passe para o Havertz, que fez aquele gol para fechar o jogo, né? Para matar o Brighton, que tinha conseguido uma chance clara de gol um pouco antes, uma jogada ali do João Pedro com o Mitoma, e veio uma finalização perigosa. Eu achei, inclusive, olhando pela imagem ali, que a bola ia entrar, mas naquela hora ali, susto. A gente deu aquela gelada. Nossa, e seria no momento péssimo do jogo, né? Já nos últimos minutos, não sei se o Arsenal teria condições de passar à frente do placar novamente. Mas a bola não entrou, não é problema nosso. E aí, logo depois, o Havertz fez o gol para selar essa vitória de 2-0 para o Arsenal. Smith Rowe entrou depois no jogo, no lugar do próprio Havertz, e o Reece Nelson entrou no lugar do Saka, e o Kiwior entrou no lugar do Zinchenko já aos 93. O Arteta fez as 5 substituições, mas todas elas depois dos 80 minutos. O time estava jogando tão bem que ele falou, não vou mexer, né? Não, mas pra mim foi exatamente isso. O time tava jogando tão bem, controlando tão bem o jogo, não tava passando sufoco do Brighton, que não fazia sentido mudar, não era como se você tivesse grandes opções no banco também. E também o jogo não estava decidido, né? O jogo só foi ser decidido depois. Sim. Porque a gente fala assim, né? Pô, foi um massacre e tal, vários chutes e não sei o quê, mas o jogo estava aberto até ali os 80 minutos, porque a gente estava ganhando de 1-0 apenas. Isso é um problema, né? Por mais que a gente elogie a performance, a gente não pode deixar de falar também que isso tem acontecido mais, né, nessa temporada. Isso, a gente uma hora vai ser punido, né? Já aconteceu de perder ponto assim pro Fulham. E se continuar assim, vai acontecer de novo. Porque realmente o time tem que ter mais precisão no ataque. Porque é Premier League, gente. Exato. O Brighton é um dos melhores times ofensivamente. A gente falou aí no início do episódio, já tinha mais de 30 jogos que o Brighton não deixava de fazer gol. Então, se você não matar o jogo contra um Brighton da vida, é perigosíssimo. Agora não tira o fato de que foi realmente uma partida muito boa. E assim, inclusive para contrastar com o que a gente comentou do jogo contra o Aston Villa, né, que foi um jogo que individualmente o Arsenal foi mal, os jogadores foram mal individualmente, e por isso o coletivo não funcionou. Nessa partida, o time individualmente foi bem. Você não tem como pegar um jogador de hoje e dizer, não, esse cara aí destoou. Porque você pode até ter um cara que tenha jogado não tão bem assim, por exemplo, o White não tem nada grande para comentar sobre ele, não fez nada sensacional, também não comprometeu, o Raya também. Então, assim, esses dois aí que você pode talvez não elogiar hoje, mas de resto, todo mundo fez sua parte muito bem, né? Outros um pouco acima, mas em geral o time foi muito bem. E aí, obviamente, a coletividade funciona. Isso sempre reflete no coletivo, né? Quando os caras individualmente performam bem, não tem como o coletivo não dar certo. Então, acho que por isso que esse foi o segredo da vitória de hoje, com certeza. Todo mundo
Está realmente assim, bem. E principalmente o Odegaard, né, que a gente falou. Ele tá numa crescente realmente. Nos últimos jogos ele vem jogando bem, isso é fato, desde que ele voltou da lesão. Mas hoje foi para confirmar realmente assim o bom momento que ele tá vivendo. E de novo destacando, né, que ele parou com aquela mania de tentar ser o salvador da pátria, né, ser o cara que vai fazer gol. Ele voltou a fazer a armação e hoje mesmo teve uma jogada que ele deu um passe de trivela sensacional pro Saka. Nossa. Que depois o Saka cruzou pra trás e o Martinelli chutou por cima. Mas esse passe foi sensacional. E foi contra o Wolverhampton, se eu não me engano, que ele deu uns 3 passes assim de trivela sensacionais também, que era pra ter dado gol e teve um que o Nketiah chutou na trave. Enfim, os companheiros não ajudaram ele naquele dia. Hoje teve uma jogada também de pé, ele joga a bola de um pé pro outro assim e dá um passe também sensacional. Hoje tava realmente gastando a bola o norueguês. Não temos um A pra falar dele. Aí você pega, por exemplo, hoje o narrador da transmissão era o Luiz Carlos Largo e provavelmente ele não assiste os jogos do Arsenal se ele não estiver comentando, né? E provavelmente ele não narrou nenhum jogo do Arsenal na fase ruim do Odegaard na temporada. Aí ele tava, mas ele joga muita bola, é um dos melhores jogadores do mundo hoje. Aí eu pensando assim, caramba, acho que se você perguntar para os torcedores do Arsenal, eles não diriam que ele é um dos melhores jogadores do mundo. Porque a gente, como vê todos os jogos, a gente viu uma fase péssima nessa temporada, que ele realmente estava merecendo ir pro banco. Mas aí você vê, do nada ele voltou a jogar tudo que sabe. Aí nesse ponto aí eu concordo com a afirmação do Luiz Carlos Largo, assim, de você pegar a camisa 10... Hoje dele. E se você pegar de camisa 10 que tem hoje no futebol do mundo, você não tem realmente jogadores tão habilidosos quanto ele. Essa coisa dele ficar trocando de pé toda hora, ele mata os zagueiros toda hora, assim, desse jeito. Esses passes de trivela, realmente é um jogador muito acima da média, raríssimo de se encontrar. E aí você fica vendo assim, caramba, o Real Madrid realmente é outro nível, né? Pra abrir mão no cara desse. Inclusive é aniversário dele hoje, né? Aniversário do Odegaard. Ele fez um post depois do jogo, falou o que eu queria, o que eu queria pro meu aniversário eram os 3 pontos que a gente conseguiu. E eu vi um vídeo não sei se foi a La Liga que postou, mas um vídeo de um passe que ele deu quando jogava na Real Sociedad, que corta assim a defesa inteira e o atacante só empurra pro gol, assim, a bola passa inclusive pelo goleiro. E o atacante só empurra pro gol, assim, absurdo. É impressionante. A visão de jogo que ele tem também é coisa de outro mundo, né? Legal a gente ver o Odegaard voltar a jogar bem. Tava precisando, né? A gente tava precisando muito que ele voltasse a jogar bem nessa temporada. Tem mais alguma coisa do jogo, assim, pra falar? Não, do jogo em si não. Mas assim, se você quiser comentar sobre os jogadores individualmente... acho que o melhor em campo foi o Odegaard, acho que não tem muita dúvida em relação a isso, né? Achei que o Gabriel Jesus jogou muito bem também. Sim, ele tá muito bem, tá numa fase muito boa, realmente. Fazendo gols também, né? Importante. Sim, não foi o caso hoje. Foi o caso hoje. Mas... E um gol de centroavante ali, de peixinho, né? Verdade. Da pequena área. Mas eu ia até comentar que, tirando o gol, eu acho que foi uma contribuição boa. Mesmo se ele não tivesse feito o gol, se tivesse sido outra pessoa no lugar dele, teria sido uma atuação muito boa. Porque realmente o diferencial dele é o que ele ajuda, é o que ele faz pra ajudar o time, né? Não exatamente os gols. Mas ele acrescentando gols tá sensacional. E eu vi aqui na pauta que você fez um esquema dos turnovers do jogo. Você quer falar sobre isso? Era o que eu tava comentando no início do episódio, né? Eu acho que estatisticamente o Brighton tem a melhor saída de jogo, se eu não me engano. Eu não vou afirmar porque... top 5, vai. Tá, top 2. E aí o Arsenal forçou 11... qual é a tradução para turnover? A gente às vezes fica falando esses termos estatísticos em inglês e a gente se esquece de como falar as coisas em português, né? É verdade, isso é complicado. Tipo expected goals... Mas enfim, turnover é perda de troca de posse, eu acho. Né? Vamos dizer que troca de posse. Né? O Arsenal forçou 11 trocas de posse para o Brighton no terço final do campo. 3 delas geraram a finalização do Arsenal. E por outro lado, o Brighton forçou só 3 perdas de bola do Arsenal, sendo que uma gerou um chute a gol. Mas assim, a questão não é no terço final do campo, né? Só para ser mais preciso aqui, é um raio de 40 metros, né, perto do gol adversário. E aí, nessa região perigosíssima, contra a melhor saída de bola, o Arsenal recuperou 11 vezes. É um número realmente assombroso. No primeiro tempo, inclusive, eu acho muito legal quando acontece isso, que a torcida tava
reagindo às recuperações de bola. Era que, tipo assim, o Arsenal tá atacando, não deu em nada o ataque, imediatamente recupera a bola, e a torcida comemora. Isso dá esse efeito da torcida também eu acho que é bem importante, né? De você comemorar qualquer ação efetiva do time, e acho que motiva os jogadores a continuarem numa rotação alta, né? Então é isso, né? A gente então vence o jogo por 2-0 e agora volta à liderança do campeonato. Como eu falei no início do podcast, por causa do empate do Liverpool com o Manchester United por 0-0, inclusive foi por isso que a gente esperou o jogo acabar, né? Já para a gente ter aí a tabela definida no final da rodada. O City também empatou em casa contra o Crystal Palace, então isso é também muito importante para a sequência aí do campeonato, porque a gente vê o Manchester City perdendo pontos importantíssimos nesse início, nessa primeira metade da temporada. Isso com certeza pode fazer diferença lá na frente, né, Thiago? Porque na temporada passada o City também começou um pouco mal, mas logo depois se recuperou e aí não parou mais de perder tantos pontos assim. E nessa temporada isso tem acontecido com frequência e o Arsenal, inclusive, venceu até agora o único confronto direto. Então eu acho que vendo a temporada do jeito que ela vai se encaminhando lá na frente, eu enxergo o Liverpool como provável candidato na briga ali pelo título com o Arsenal, até mais do que o City. Claro que a gente não pode tirar o City da jogada, porque eles podem simplesmente chegar e vencer os 19 jogos do segundo turno seguidos e até ser campeão. Mas é um City que sofre muito com a ausência do Gundogan, um City que sofre muito com a ausência do Kevin De Bruyne, então... E um City que agora também não tem o Haaland, né, que tá machucado. São problemas que vão afetando bastante aí o time do Guardiola. E isso com certeza pode fazer a diferença lá na frente. Acho que se a gente vence o City, por exemplo, no segundo turno lá no Etihad, não tem conversa, né? Tarefa complicada também, né? Pelo menos em casa a gente já fez a nossa parte, que não foi o que aconteceu na temporada passada. Eu acho que a próxima partida do Arsenal que é contra o Liverpool, né, no domingo que vem. Eu acho que essa partida vai definir muito o que vai ser a temporada, porque se o Arsenal perder para o Liverpool, eu acho que fica tudo aberto, inclusive para o próprio City. Porque, o City tá sem o De Bruyne já há muito tempo e se ajeitou sem ele, mas agora também tá sem o Haaland, mas... vai voltar o De Bruyne, né? E vai fazer bastante diferença. E sim, o Haaland também vai voltar, então realmente eu acho que não dá pra tirar o City da briga. Eu ainda acho que o Aston Villa não fica na briga, mas eu acho que se o Arsenal perder pro Liverpool, aí eu acho que realmente fica bem aberto. Agora, se o Arsenal ganhar do Liverpool, aí eu acho que o Arsenal pode sonhar. Aí eu acho que o Arsenal pode sonhar. Esse jogo do domingo pode definir bastante, assim, para a sequência aí do campeonato. Nesse momento, o Arsenal é líder com 39 pontos, tem 20 de saldo. O Liverpool é o segundo colocado com 38, né? Um ponto a menos e 21 de saldo, então tem um gol a mais que a gente de saldo. Aston Villa em terceiro com 38 pontos também, com 16 de saldo. E o City na quarta posição com 34 pontos, 20 de saldo. Tem o mesmo saldo que o Arsenal. O Manchester City, ele tomou mais gols e fez mais também, né? 40 gols marcados e 20 sofridos. O Arsenal fez 35 e sofreu 15. O Arsenal tem a melhor defesa do campeonato ao lado do Liverpool. Os dois sofreram 15 gols, então isso é um dado muito importante também, né? Como a nossa defesa tem ido bem nessa temporada. Não tomou gol do Brighton. Sim, não tomou gol do Brighton, né? Depois de 32 jogos seguidos, o Brighton parou de marcar. O Tottenham é o quinto colocado com 33 pontos. E aí para baixo, realmente, eu acho que essa galera não vai brigar por Champions League, não. Acho que o Tottenham ainda pode sonhar ali e tal, mas acho que pode até brigar com o Aston Villa, né? Depender de como o Villa sustente aí na sequência do campeonato. Mas do Newcastle para baixo, realmente acho que vai ficar desse jeitinho que tá aí. Eu vou passar para vocês aqui também algumas coisas interessantes. Diga. Se você olhar as últimas 5 partidas do City, é um negócio realmente impressionante, né? O City empatou dos últimos 5 de lá pra trás, começando de lá de trás. Empatou, perdeu, ganhou, empatou agora. É realmente assombroso. Qual foi a última vez que você viu o City numa sequência dessa? Né? Impressionante. Eu acho que o sonho de qualquer um dos times que tá aí brigando por posições na frente era enfrentar o City agora. Se a gente pudesse fazer, né, o segundo jogo logo agora, tava ótimo. Opa, seria o ideal.
Duas coisas aqui, rapidinho, do pós-jogo que me chamaram a atenção. Uma é a entrevista do Arteta logo depois do jogo, que ele foi bem... foi bem humorado, né, na entrevista pós-jogo. Ele falou que estava muito feliz com a atuação do time, aquela coisa de sempre. E aí no final a repórter pergunta para ele se ele achou justo o cartão amarelo que o juiz aplicou. E ele falou que não, porque ele estava acenando pro Martinelli, não pro árbitro, né? Mas ele brincou assim e saiu correndo. Ele falou, não, eu tava acenando pro Martinelli, e saiu correndo assim da entrevista. É bem engraçado. Agora... Martinelli agora veste preto e tem apito, né? Agora, a outra entrevista que é bem interessante é do De Zerbi, técnico do Brighton, aliás, excelente treinador do Brighton, né? Que tem aí, como o Thiago falou, a melhor, se não uma das melhores saídas de jogo da Premier League. O De Zerbi falou que o Arsenal jogou muito melhor do que o Brighton, que mereceu ganhar o jogo, que eles sofreram bastante e que o Arsenal é o melhor, se não um dos melhores times nessa temporada. Nessa temporada ele disse que é o melhor time da Premier League, né? Que o Arsenal é um dos melhores times, mas que nessa temporada o Arsenal é o melhor time da Premier League e que o Brighton não está acostumado a sofrer desse jeito. Então você escutar isso vindo do treinador do outro time, que é um time que é uma pedra no sapato do Arsenal nos últimos anos, é muito legal, né? A gente escutar esse tipo de coisa, ainda mais de um treinador bem conceituado como é o De Zerbi. Então mostra que o Arsenal é um time forte, que tá forte nessa temporada, vacilou em alguns jogos, vacilou, eu acho que, sinceramente, se não fossem os vacilos do Arsenal, a gente podia estar ainda invicto nessa temporada, né? Mas... E os vacilos da arbitragem, né? Também, claro. Os jogos contra Newcastle e Aston Villa foram bem fora da curva, não foram da maneira com que o Arsenal vem atuando no restante da temporada. Aconteceu, né? Acho que seria muito legal a gente ser campeão invicto de novo 20 anos depois do título dos Invincibles. Isso não vai acontecer, mas a gente espera que ainda assim o Arsenal possa conquistar pelo menos a Premier League novamente depois de 20 anos. Já seria maravilhoso. Para voltar para a discussão que você perguntou do título, né? E você viu o De Zerbi falando isso, que o Arsenal é o melhor time da temporada. Se você for comparar o Arsenal com o Liverpool, realmente o Arsenal é melhor do que o Liverpool, porque Sim. O Liverpool tá num processo de reconstrução, né? Tá muito bem, tá andando bem, até porque o time já tinha uma base sólida, né? Só que o Liverpool fez muitas mudanças. O time, por exemplo, o time titular hoje eles empataram com o United, que é um time que tá numa draga, né? E você vê assim, o meio de campo deles é todo de jogadores novos, né? Szoboszlai, Endo e Gravenberch. O meio de campo deles é todo novo. E ainda tem o McAllister, né? Que é também novo. E no ataque também tem estavam com o Darwin Núñez, que às vezes joga bem, às vezes não joga. Assim, se você pegar o Liverpool como um todo e comparar, o Arsenal é melhor. Agora, você não sabe quando você vai enfrentar, agora mesmo, domingo que vem, eles vão se enfrentar, a gente não faz a mínima ideia do que vai acontecer. Pode ser que o Arsenal tome a goleada do Liverpool. Então, assim, no papel é uma coisa, né? Na teoria é outra. E no enfrentamento de um com o outro. Agora, pode ser que o Arsenal perca, por exemplo, vamos dizer que a briga fique entre Arsenal e Liverpool. Pode ser que o Liverpool perca, ganhe os 2 jogos contra o Arsenal, mas depois o Arsenal ainda assim termine na frente. Porque como o Arsenal é mais sólido, vai fazer mais pontos contra os times menores. Então... tem isso também. Apesar de que eu acho que na temporada passada o que fez a diferença pro Arsenal não ganhar o título foram os confrontos diretos também, né? Se o Arsenal ganhar os 2 jogos do City, era campeão. Porque foram 5 pontos de diferença. Mas eu acho que é capaz realmente do Liverpool tropeçar mais lá na frente do que o Arsenal, né? Sim. Acho que sim. E em defesa do De Zerbi no Brighton, né? Ele perdeu o jogo hoje, mas olha a lista de desfalques deles também. Ansu Fati, Solly March, Julio Enciso, o Stupinhan, o Lamptey e o Webster. Né, desses aí, o Webster é titular, o Stupinhan é titular, o March costuma ser titular, o Ansu Fati chegou nessa temporada, é um jogador muito bom, nem sempre é titular, mas né, você quer ter ele disponível. O Lamptey também, se ele tivesse em campo, podia eles não ter, por exemplo, o Milner improvisado na lateral. Então essas coisas fazem diferença também, né? No segundo turno pode ser que o jogo seja muito mais sofrido lá no Amex Stadium, né? No estádio deles. Sim. Uhum. Pode ser que o jogo lá seja muito mais complicado a depender dos jogadores que eles tenham recuperados de lesão. Estou com planos, inclusive, de ir para esse jogo, será?
Olha, Não sei, vamos ver. vamos ficar na torcida. É. E você literalmente na torcida. Seria fantástico, né? E espero que com a vitória do Arsenal. Mas não tem nada definido, não tem nada comprado, calma. Torcedores, calma. É isso, galera. Então falamos aí bastante do jogo de hoje, falamos dessa grande vitória do Arsenal convincente, uma vitória que a gente estava precisando para dar mais confiança e para resgatarmos a liderança do campeonato, que tinha sido perdida na rodada passada. E uma rodada maravilhosa para o Arsenal, né? Pelos pontos perdidos dos nossos adversários, dos nossos confrontos diretos aí. Então, acho que ficou de bom tamanho aqui o episódio do podcast. Acho que a gente cobriu aí tudo. E fiquem ligados, claro, para a nossa live que deve ir ao ar amanhã. A gente vai avisar para vocês lá nas nossas redes. Então, segue a gente no Twitter ou X e no Instagram, @FalaGunner, que lá a gente vai postar todas as informações. Vamos postar também outras informações sobre o Arsenal, então fiquem ligados lá, sempre que a gente posta a live, sempre que a gente entra ao vivo, a gente posta o link lá, então fiquem ligados. A gente tem um grupo no WhatsApp, se vocês quiserem participar também, tem um link lá no nosso Linktree, e é isso, galera. O QR Code aqui do vídeo tá funcionando para quem estiver vendo no YouTube, porque o de antes estava quebrado, mas agora tá funcionando. Pronto, aí ó, tá funcionando, então é só você entrar no QR Code aqui que você já vai ter acesso a todos os nossos links e vai poder acompanhar. O nosso podcast ele é disponível tanto para o Spotify quanto para o YouTube. Eu coloco lá no Spotify, no programa que é para exportar para outras plataformas, mas eu não tenho certeza se eles estão exportando isso, né? Eu tenho que verificar, mas no Spotify com certeza vocês conseguem acompanhar o podcast por áudio. E com imagem aqui no nosso canal do YouTube. Aliás, se inscreve aí também para a gente subir o nosso número de inscritos aqui no YouTube. E a gente se vê, portanto, nessa segunda-feira para falar da Champions League com um convidado especial e vamos falar, portanto, aí das nossas previsões que a gente fez lá atrás, né, no início da temporada. Vamos também falar sobre a performance do Arsenal nessa fase de grupos, que foi uma fase de grupos bem tranquila, e também o nosso futuro rival, o nosso futuro adversário aí nas oitavas de final da Champions. Como é legal a gente voltar, né, a falar de Champions League dessa maneira, de mata-mata. Voltar a ser relevante o sorteio, né? Antes era tipo só, depois alguém me diz, aí eu fico, tá bom, vão ter esses jogos aí. Pois eu nem ligava. Eu nem aceitava, eu nem assistia mais, eu passei a assistir Champions League só a partir da semifinal, assim, final, se tiver um jogo mais interessante, porque sem o Arsenal realmente é deprimente, né? Quem você acha que o Arsenal vai pegar? Olha só a sincronia, rapaz. Rapaz. Eu acho que o PSG. Você acha que o PSG? Acho. Eu vou chutar o Porto. Tá? Prefiro o seu chute. Eu acho ou o Napoli. Eu acho que o Napoli ou o PSG. Eu acho que o Arsenal vai pegar uma pedreira logo. Eu não quero pegar o Napoli. Mas acho que o Napoli eu não acho pedreira, não. É o jogo que o Osimhen, sei lá como é que fala o nome dele, vai chegar lá e vai brocar logo 2, 3 gols e a gente vai sofrer. Então, se puder escolher, acho que o Porto tá de bom tamanho. Se servir de oportunidade pro Edu chegar lá e mandar um papo nele, também tá valendo. Funciona. Sem dúvida. É isso, né? Algo mais? É isso. Não. Vamos... Amanhã a gente fala mais coisas. Show de bola, então. Valeu, galera. Muito obrigado aí a todo mundo que acompanhou. E a gente espera vocês, então, amanhã na live. Amanhã a gente vai postar o podcast hoje ou na segunda? Hoje, domingo. Hoje? Então, vai sair hoje o podcast. Então, amanhã a gente se vê na live no YouTube, beleza? Grande abraço a todos e até lá.